Olá, bem-vindos a esta nossa análise de hoje. A gente vai direto ao ponto para destrinchar o material executivo, que é literalmente um divisor de águas quando o assunto é saúde mental corporativa e liderança. A tese central que vai guiar toda a nossa exploração é o conceito de pressão para colapso. É fascinante e até um pouco assustador observar como ambientes emocionalmente desorganizados criam o burnout de um jeito totalmente silencioso. A gente costuma colocar a culpa quase sempre no volume de trabalho, né? Mas a análise de hoje vai provar que o verdadeiro vilão da história é, na verdade, a desorganização emocional desse ecossistema corporativo. Bom, vamos mergulhar nisso. Afinal de contas, quando é que o burnout realmente começa? Existe um mito gigante no mundo dos negócios de que o esgotamento profissional acontece da noite para o dia. Sabe aquela ideia de que alguém está perfeitamente bem numa segunda-feira e do nada acorda completamente esgotado na terça? Isso é uma falácia perigosa. O que a literatura e o material que estamos analisando mostram de forma bem clara é que o colapso começa muito, mas muito antes do atestado médico ou daquele fatídico pedido de demissão. Ele tem raízes silenciosas, iniciais, que a liderança precisa aprender a identificar com urgência. E para entender tudo isso a fundo, a nossa análise vai seguir um roteiro super lógico. Primeiro, o início invisível do burnout. Depois, o ciclo da pressão. Em seguida, o efeito dominó do colapso. O quarto ponto é sobre a NR1 e os riscos psicossociais. E para fechar, um framework prático com o checklist executivo. É um caminho que vai lá da raiz do problema até as soluções concretas. Então, começando logo pela parte 1, o início invisível do burnout. Isso ilustra perfeitamente a essência da coisa toda. Tem uma linha divisória muito clara aqui. De um lado, a gente tem a pressão normal de trabalho. Prazos curtos, metas super audaciosas, aquela necessidade de entregar resultados rápidos, tudo isso faz parte de qualquer negócio que seja saudável e competitivo, certo? A pressão normal, ela impulsiona a gente. Mas, do outro lado da moeda, é que a gente vê os ambientes emocionalmente desorganizados. E é exatamente aí que mora o perigo. São lugares com falta de clareza, uma comunicação que beira ao tóxico, total ausência de segurança psicológica e, claro, aquelas demandas contraditórias que enlouquecem qualquer um. O problema, portanto, não é a pressão em si. O problema é a desorganização absoluta do ambiente onde essa pressão está sendo aplicada. E é aí que a gente entra na parte 2 da nossa análise, o ciclo da pressão. Olha só, o que é inegável sobre esse ciclo é a sequência cronológica dele. Ele simplesmente não pula etapas. É como um reloginho. Tudo começa no passo 1, com a pressão invisível, que nasce daquele ambiente desorganizado que a gente acabou de falar. Essa pressão, quando não é gerenciada, empurra as coisas inevitavelmente para o passo 2, o silêncio organizacional. É quando as pessoas simplesmente param de falar sobre os problemas. Esse silêncio arrasta a equipe para o passo 3, que é a retração emocional, basicamente um isolamento tático de proteção, até chegar no fatídico passo 4, a queda de colaboração. A equipe deixa de ser uma unidade coesa e vira só um bando de indivíduos tentando sobreviver a mais um dia de trabalho. Aprofundando um pouquinho mais nesse segundo passo, a gente se depara com uma metáfora fantástica. O silêncio organizacional é como se fosse um vazamento silencioso que vai danificando a fundação estrutural de uma casa, muito antes do teto desabar. Pensa bem, quando a equipe para de reportar erros, para de sugerir ideias novas ou de discordar de projetos ruins, muitas lideranças olham para isso e interpretam como harmonia, né? Mas na real a estrutura está apodrecendo por dentro sem que ninguém perceba. É de longe a fase mais traiçoeira de todas, porque os indicadores do negócio podem até parecer normais ali na planilha, enquanto a base humana está literalmente cedendo. Avançando para a parte 3, o efeito dominó do colapso e as consequências de longo prazo. Vamos colocar isso numa linha do tempo para ver como se desenvolve na prática. Mapeando essas 3 fases, a gente percebe que o colapso é um evento 100% previsível. A fase 1 de retração emocional costuma acontecer em questão de semanas após a exposição a um ambiente desorganizado. Se ninguém fizer nada, a situação arrasta todo mundo para a fase 2, a queda de colaboração, que pode durar meses e ir corroendo a produtividade aos poucos. E é só lá na frente, na fase 3, depois de talvez anos de desgaste contínuo, que o burnout e o turnover aparecem de verdade. Ou seja, as empresas tiveram semanas e meses de janelas de oportunidade escancaradas para intervir, mas deixaram chegar na ruptura final. Para cravar essa ideia de vez, a grande verdade é a seguinte: o burnout e o turnover são resultados em estágio final de um ambiente mal gerido. Eles não são o começo da história de jeito nenhum, são o triste epílogo. Tentar tratar o burnout só com programinhas de bem-estar pontuais, sem corrigir a bagunça do ambiente, é tipo colocar um band-aid numa fratura exposta. O problema estrutural vai continuar lá, gerando novos colapsos o tempo todo. O foco tem que ser, obrigatoriamente, na prevenção proativa. Isso nos leva direto para a parte 4,
a NR1 e os riscos psicossociais. Trazendo isso para a nossa realidade regulatória no Brasil, sob a ótica da norma regulamentadora número 1, a famosa NR1, os riscos psicossociais são, de fato, riscos ocupacionais causados por essa desorganização emocional. Isso acende um alerta vermelho gigantesco para os executivos. O esgotamento não é mais só um probleminha isolado de gestão de pessoas. É reconhecido por lei como um risco ocupacional tangível. Fechar os olhos para esse ciclo que a gente acabou de estudar significa criar passivos trabalhistas imensos, custos ocultos na operação e violações diretas das normas de saúde e segurança. A gente está falando de um risco sistêmico para o próprio negócio. E para fechar com a mão na massa, vamos para a parte 5, o framework e o checklist executivo. Então, o ponto crucial aqui é que esse framework de pressão para colapso correlaciona de um jeito muito lógico cada estágio de risco com a intervenção exata que a liderança precisa fazer. Por exemplo, se a gente nota o começo da pressão invisível e do silêncio, a intervenção imediata não é sair oferecendo terapia para todo mundo. É, na verdade, sentar, revisar a clareza das metas e abrir os canais de comunicação. Esse modelo serve para guiar os líderes a agir exatamente na engrenagem que está falhando, cortando o mal pela raiz antes que a linha do tempo chegue lá na quebra total. Para facilitar ainda mais a vida de quem está na linha de frente, a gente tem esse checklist executivo. São coisas super diretas que dá para começar a aplicar hoje mesmo. Primeiro, monitorar quedas de colaboração, que são os sintomas mais precoces. Segundo, avaliar ativamente como está o nível de silêncio organizacional nas reuniões. Ninguém fala nada? Tem algo errado. Terceiro, implementar o rastreamento dos riscos psicossociais para ficar em dia com a NR1. E, por fim, cultivar de forma intencional a organização emocional do ambiente. Organizar planilhas e processos é fácil, mas organizar o fluxo emocional de uma equipe sob pressão, essa é a verdadeira marca de uma liderança de alto nível. Para amarrar toda essa nossa exploração de hoje, fica uma provocação pesada, mas muito necessária. O ambiente de trabalho atual constrói resiliência de verdade ou fabrica silenciosamente um colapso? Essa é uma reflexão essencial para qualquer organização que queira prosperar sem sacrificar seu maior ativo. Muito obrigado por acompanharem essa nossa análise profunda e estruturada. Até a próxima exploração de grandes ideias.